Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo uma entrevista com Abel Ferreira, que falou sobre o momento do Palmeiras, falou também sobre a grande decisão de sábado. Sábado teremos Palmeiras e Flamengo em Lima, final da Taça Libertadores da América, e o Palmeiras buscando aí o 4º título da Libertadores. E palavras aí do Abel, todos os jogos nós temos um plano. Então, com certeza, aí o Abel Ferreira tem um plano para essa decisão. Antes de soltar a entrevista aí para a gente reagir aqui no nosso canal, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Abaixo desse vídeo tem alguns itens aí, produtos do Palmeiras. Você adquirindo algum produto, você ajuda aqui o nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Aqui do Jean Oddi. Nunca tinha visto ninguém imitar tão bem. Parou, é só no YouTube, isso já foi. É só no YouTube. Bora, Zé, preciso me concentrar, hein? Bora lá. Pois é, Plihal, nós fizemos 4 entrevistas. 4 entrevistas aqui no hotel. E uma delas... Ixi, Maria. Chama aqui. Eu não sei exatamente que trecho a gente vai chamar, mas uma delas em que o Abel estava, inclusive, muito bem humorado foi com o técnico do Palmeiras. Então, vamos ouvir a entrevista com o Abel Ferreira, depois a gente volta. Abel, queria que você falasse sobre... A gente sabe que o forte da tua equipe, né, do teu trabalho, é o mental. Como é que você tem preparado os atletas, sabendo dessa sequência, né, no Campeonato Brasileiro e tendo em vista mais uma final de Libertadores no próximo sábado? Olha, isto depende para o lado que tu olhares, não é? Depende da narrativa que tu quiseres criar. Não posso negar que os últimos jogos, de facto, nós não temos tido um bom rendimento no Brasileirão. Mas, se olhares para a Libertadores, temos 30 golos feitos, 10 vitórias, terceira final. Chegamos aqui com mérito, com muito trabalho, com consistência, um percurso feito, consistente, com muito esforço. Eu acho que é a terceira vez que eu estou aqui em 5 anos, nem nos meus melhores sonhos pensei, tenho que ser sincero, mas trabalhamos muito para isso. Nós, desde janeiro, que tínhamos como objetivo estar na final desta competição e ganhar esta competição, não há como fugir isso. Portanto, o que te posso dizer é que disse aos meus jogadores, sejam gratos, aproveitem esta oportunidade de poder disputar a maior competição da América do Sul, deem o vosso melhor e joguem para ganhar, porque é isso que nós queremos fazer no sábado. Abel, a torcida do Palmeiras costuma dizer que o Abel tem um plano, né? E acho que o seu livro, o livro que você escreveu em relação à primeira final, inclusive, da Libertadores, mostrava que você tinha um plano. Eu não vou te perguntar, obviamente, a escalação do time, porque você não vai dizer pra gente. Mas eu queria saber o seguinte, este plano do Abel, que certamente você tem, você traçou até chegar a essa final, já prevê a escalação, já faz um bom tempo que você sabe o time que vai entrar em campo, ou isso é algo que você vai deixar para decidir? Agora você tem 2 treinos e tudo mais. Isto é uma competição extremamente importante, volto a repetir. Gosto muito de ganhar os jogos, gosto muito de ganhar títulos, mas não podia dizer o contrário, que para mim, pessoalmente, esta é a maior competição da América do Sul de longe e nós vimos a prepará-la já há algum tempo. Sim, todos os jogos nós temos um plano e tu já sabes como é que funciona. Se o plano funciona, o treinador está muito bem. Se o plano não funciona, o treinador não está bem. Portanto, eu acho que não é muito difícil saber qual é a equipa, mas independentemente do time que vai jogar, há detalhes que nós tivemos tempo para os treinar. Só espero que os meus jogadores estejam criativos, inspirados, para executar aquilo que nós já preparamos e vamos continuar a preparar hoje e amanhã. Né? Então o Abel fala, não é muito difícil saber qual time irá para o campo. Mas assim,
como disse, o Abel sempre tem um plano e tão obviamente assim ele não entregaria o jogo, né, Jean? O que dá pra entender dessa entrevista dele? Então, sabe por que eu até acho que a resposta é verdadeira no sentido de que talvez o time seja realmente aqueles 11 que ele poupou? Porque ele fala, mas independentemente do time que vai entrar em campo, existem detalhes, coisas que a gente preparou, que talvez sejam coisas mais surpreendentes. Ou seja, nestes 11 jogadores, talvez a maneira de um ou outro agir seja diferente do que a gente tem visto, né? Como o time vai se comportar taticamente, quais vão ser as movimentações dos jogadores, isso a gente vai ter que esperar. Agora, eu, sinceramente, acho que antes de ouvir o Abel, acreditava que era muito improvável que ele entregasse de cara os 11 titulares quando ele escolhe poupar 11 jogadores da partida contra o Grêmio. Depois da entrevista e com esse adendo de que existem coisas que a gente vai mudar, tal, me parece que é mais provável, ainda não assinaria isso, não colocaria minha mão no fogo, mas me parece que é mais provável que ele coloque, de fato, os 11 que ele poupou na partida contra o Grêmio. Até porque, Plihal, o Abel, ele tem as próprias convicções, né? Estava conversando mais cedo aqui com o Jean sobre a questão do Aníbal Moreno, né? De ter falhado na última partida, mas o Abel, quando ele acredita, tem a convicção dele, aquele jogador que ele quer que faça determinada função em campo, ele coloca e pronto. Então, assim, como o Jean falou, depois da entrevista deu para entender que pode ser aquilo mesmo, mas a gente sabe que o Abel sempre tem um plano, né, Plihal? Sempre tem. Lili, o pessoal brincou comigo aqui quando o Paulo Autori apareceu pela primeira vez, que eu olhava pro Paulo com um olhar de encantamento, vi algo parecido. Quem que fez o primeiro gol do Palmeiras em 2021 contra o Flamengo? Veiga? Veiga. E Veiga. Vocês ouviram o Veiga também, né? Sim, ouvimos o Veiga, aliás, uma excelente entrevista com ele também, né? Na sequência, depois que saiu o Abel, o Veiga já apareceu para falar com a gente. A gente tem alguns trechos aí separados, vamos colocar pro fã de esportes acompanhar o que disse o Veiga. O Veiga, eu lembro quando você foi lá no Bola da Vez com a gente, eu te perguntei, não sei se você lembra disso, sobre a comemoração na Supercopa do Brasil, quando o Gabigol foi provocar a torcida do Palmeiras, e eu te perguntei, se você foi provocar a torcida do Flamengo por causa disso? Você falou, fui. E aí você falou muito ali da rivalidade que havia entre Palmeiras e Flamengo, que só cresceu de lá para cá. Eu queria que você avaliasse um pouco essa rivalidade, se você acha que ela de repente está extrapolando alguns limites fora de campo, por exemplo, e se você considera hoje o Flamengo o principal rival do Palmeiras, acima até dos rivais locais de São Paulo. Bom, respondendo a última primeiro, eu acho que por conta dos últimos títulos, né, a gente tem sempre brigando por título. Hoje o Flamengo é talvez, na minha opinião, o maior rival nosso. Óbvio que quando é derby também tem uma questão diferente, mas por conta dos títulos o Flamengo tem sido ali o time que tem brigado, né, com a gente nos últimos anos. É um time muito forte também, assim como a gente. E em relação à provocação, né, naquele momento eu falei, mas eu acho que é um negócio sadio do futebol, né? Aquele momento ali eu achei que eu tinha que fazer isso, mas óbvio que o futebol a gente se ganha dentro de campo. Eu não sou um cara que eu gosto muito de entrar nisso fora de campo, antes de jogo, nada. Eu acho que a gente tem que estar concentrado, né, naquilo que a gente faz. Mas é isso, tô feliz, motivado para mais uma final contra eles. Acho que tem tudo para ser um grande jogo. E a gente percebe a parte mental, né? Como o Abel trabalha muito bem. Porque nessa própria entrevista, o Jean chegou a falar com o Veiga como ele lida com essa situação de receber críticas em redes sociais, de repente por conta de uma sequência de jogos ruins. Mas quando ele pisa no Allianz Parque, é diferente, né? A atmosfera da torcida de lá apoiando ele consegue trabalhar muito bem isso, né? E ele tem uma cabeça muito boa, né? Ele falou isso, porque eu fiz a pergunta até porque é impressionante a diferença do que é o tratamento ao Rafael Veiga nas redes sociais e do que é o tratamento ao Rafael Veiga no estádio. E ele, acho que, de fato, é um cara que sabe lidar com isso. Ele até falou, eu já olhei muito mais rede social, eu já me preocupei muito mais com isso, mas a gente tem que aprender a dosar esse tipo de coisa e acho que ele, de fato, deve saber dosar. E acho que sobre a rivalidade,
Ele só constatou um fato, né? Quer dizer, hoje o que a gente vê, inclusive, acho que na minha visão, extrapolando muitas vezes, o que a gente vê é que a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, ela é muito grande, ela é talvez a maior rivalidade do Brasil no aspecto da disputa atualmente, né? Não no aspecto histórico, evidentemente, mas no aspecto da disputa, e isso está, acho que de certa maneira, até trazendo coisas que não são legais para o futebol, né? Que bom que ontem a Leila acabou dando uma declaração, né? Um pouco que apaziguando isso, quer dizer, a gente espera que os dirigentes também entendam e saibam que eles precisam ser mais diplomáticos, que dirigente não é torcedor, pode ser torcedor na hora que, né, torce pelo seu time para ganhar, mas depois na hora que está trabalhando o dirigente tem que agir de maneira diferente e tomara que seja assim, né? Durante essa final, depois dessa final, independentemente de quem seja o vencedor. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras, teve a entrevista com Rafael Veiga, teve a entrevista com Abel Ferreira. E aí, torcedor, na sua opinião, o Rafael Veiga deve ser titular? Deixa nos comentários aí a sua opinião. A sua opinião, ela é muito importante. O Palmeiras chega forte para essa decisão contra o Flamengo. Palmeiras tem um bom time e vai jogar de igual para igual. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez trazendo aqui os produtos do Palmeiras. Entra aí abaixo do vídeo e adquire algum produto, você vai estar ajudando aqui o nosso canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.